Salve rapaziada, beleza? Sejam vocês todos muito bem-vindos aqui ao canal Dica Penal novamente, beleza? Aqui semanalmente traremos conteúdos relacionados à aplicação do direito penal. É isso aí, pessoal. Antes de eu entrar no tema de hoje, faz uma gentileza, se inscreva no canal e deixa seu like aí para fortalecer. Segue lá nas redes sociais, ok? E é o seguinte, hein? O tema hoje é indulto. O tema é indulto. Você sabe o que é o indulto? Para que serve? Quando é aplicado? Quem concede o indulto? Não sabe? Então faz o seguinte, fica comigo aqui, porque o tema é quente, beleza? Roda a vinheta aí, editor. O tema hoje é indulto e vamos iniciar da seguinte maneira. O que é o indulto? O indulto é o perdão da pena, ok? Quando você escutar este termo indulto, você sabe que o indulto é o perdão da pena. Existe um perdão total e existe um perdão parcial. O perdão parcial é aquele que perdoa parte da pena, beleza? Esse nós chamamos de comutação, ok? Comutação. Trataremos aqui do indulto numa totalidade, ok? Quem detém o poder de perdoar? Você sabe quem é? É o presidente da República. É o chefe do Poder Executivo, é aquele líder da nação que foi eleito pela maioria de seu povo, beleza? Presidente da República detém o poder de perdoar, ok? É isso aí, o indulto vem de lá, do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo. Quem concedeu esse poder? A Constituição Federal. A Constituição Federal, ela deu autonomia para o presidente da República perdoar. Ela impôs alguns limites também, ok? Não se pode perdoar quando o delito for tido como hediondo ou equiparado, beleza? Então esse é o limite. O poder de indulto, ele vem do presidente da República, ele pode perdoar determinadas penas desde que a condenação não seja por crime hediondo ou equiparado. Esse é o limite, ok? E como que funciona esse decreto de indulto? Vamos lá. Desde a década de 70, todo final de ano é declarado indulto. Todo final de ano é concedido perdão e o presidente da República assina. Então já é uma prática corriqueira. Desde a década de 70, todo ano tem decreto de indulto ao final do ano, né? E quando a gente fala ao final do ano, esse decreto ele é publicado bem na época do Natal. Então você não confunda o indulto com aquela saída temporária, ok? Por quê? Porque no sistema prisional existem datas específicas que alguns condenados, alguns presos que preenchem já alguns requisitos para a saída temporária, eles podem sair nessas datas comemorativas e retomar ao sistema prisional depois de um determinado período, ok? Isso é saída temporária, isso não tem nada a ver com o indulto. O indulto, ele é muito mais amplo. Por quê? Porque o indulto é o perdão da pena. Então você imagina a seguinte situação. O sujeito cometeu um delito, foi processado, foi condenado, houve uma sentença que recaiu sobre aquele indivíduo que contém uma aplicação de pena privativa de liberdade, então aquele sujeito ali ele vai ser preso. A partir daquele momento ali vai se iniciar um outro procedimento, um outro processo, que é um processo de execução criminal. Ali é onde o Estado vem com força e fala para o sujeito o seguinte, camarada, sabe aquela merda que você fez lá? Sabe aquele delito que você cometeu? Agora chegou a hora de você pagar por ele. Então agora você vai para um sistema prisional degradante. Aqui você vai sentir na pele o que é o inferno e você vai passar uma temporada de castigo aí para poder refletir sobre o que você fez. Então essa é a execução penal. Essa é a execução criminal. Então sabe essa pena aqui que foi aplicada, que o sujeito vai ter que cumprir? É o presidente da República quem detém o poder de perdoar essa pena em alguns casos, ok? Então vamos lá. Esse perdão, quando ele é decretado pelo presidente da República, ele não é de forma imediata. Por exemplo, foi assinado o decreto de indulto. Então você tem lá a numeração do indulto, o perdão, a data e você tem os dispositivos. Você tem lá os artigos
que tratam do conteúdo do indulto. Então, naqueles artigos ali daquele decreto, você vai verificar quais são os requisitos para que um sentenciado possa ter a sua pena perdoada, ok? Quando é assinado esse decreto, não significa dizer que todo mundo que se enquadra naqueles requisitos já está com a pena perdoada. Por quê? Porque não é automático. Então é necessário ter um advogado constituído ou é necessário ter um defensor público para levar essa demanda até o judiciário para que um juiz de direito analise se preencha os requisitos e, em caso positivo, ele declare o indulto e declare extinta a punibilidade. Essa é a consequência do indulto. O indulto, ele extingue a punibilidade, ok? O indulto, isso é importante frisar também, que ele na verdade, ele alcança somente os efeitos principais. Qual que é o efeito principal? É a pena propriamente dita, ok? Aquela pena privativa de liberdade que foi aplicada. É isso que o indulto alcança. Eu digo isso porque é importante você entender também que ele não atende os efeitos secundários da condenação. Então aquilo ali vai permanecer. O que são esses efeitos secundários? Reincidência, maus antecedentes, dever de reparar o dano, perda do cargo ou função. Então tudo isso permanece. Quando a gente fala de aplicação de um decreto de indulto, você tem que entender que o que está sendo perdoado é a pena e não a condenação. Então a condenação, sabe aquela mancha, aquele borro ali, aquilo ali você vai carregar para você. Aquilo ali o presidente não vai ter o condão de perdoar. O que ele vai poder perdoar, o que cabe a ele perdoar, é a pena que foi aplicada propriamente dita, ok? Então vamos lá, a gente estava na questão do judiciário. O judiciário declara, se reconhecer os requisitos, extingue a punibilidade, ok? Essa é a questão, não é automática, precisa passar por um crivo judicial para verificar se realmente preenche os requisitos, beleza? Então essa é a aplicação do indulto, pessoal. Desde a década de 70 nós tivemos vários decretos de indulto. A grande maioria esmagadora deles não tem grandes polêmicas, tem uma picuinha aqui, uma picuinha ali, mas não são questões que geram uma polêmica muito grande, com exceção de alguns. Então, o último decreto de indulto, que foi liberado e assinado, foi publicado no final de 2022, este decreto gerou uma polêmica muito grande. Este decreto, de fato, deu o que falar. Por quê? Porque em um dos dispositivos deste decreto, em um artigo, contém lá um conteúdo que, de fato, perdoa a pena dos agentes públicos que estiveram envolvidos naquele massacre do Carandiru. Então, este foi o tema polêmico, beleza, pessoal? Por que polêmico? Porque, de fato, foi um massacre. Porque, de fato, foi um ato cruel. Porque, de fato, foi algo que causa repúdio. Porque, de fato, foi execução. E foi por parte do Estado, o que é pior ainda. Então, por conta dessas questões, este decreto de indulto, ele se tornou polêmico por perdoar a pena daqueles sujeitos que foram condenados pelo massacre do Carandiru. Beleza? Deu essa polêmica toda. O que o judiciário fez então? O STF chegou, suspendeu essa parte do decreto que perdoa a pena destes policiais, ok? Então, eu não sei quando que você vai ter acesso a esse conteúdo, eu não sei quando que você vai ver este vídeo. Mas, hoje, na data em que este conteúdo, este vídeo subiu para o canal do YouTube, este decreto, esta parte do decreto, melhor dizendo, que contém este condão de perdoar a pena daqueles agentes que estavam envolvidos no massacre do Carandiru, está temporariamente suspenso, ok? Então o STF suspendeu. Nós não sabemos qual que vai ser o próximo passo, qual vai ser a decisão que vai vir. Mas eu te adianto o seguinte, qual que era, até o presente momento, o entendimento dos tribunais superiores, inclusive do STF? O entendimento era o seguinte,
O decreto de indulto, ele tem natureza declaratória. Quando eu digo isso, eu estou dizendo para você o seguinte: não cabe ao judiciário inventar novos requisitos para poder justificar o indeferimento do indulto. Não cabe ao judiciário acrescentar requisitos para justificar o indeferimento do indulto. Não cabe ao judiciário reescrever o decreto de indulto. Então, o entendimento, até o presente momento, era no sentido de que cabe ao judiciário tão somente analisar se o condenado preenche o que está previsto no decreto. Se preencher, a função do judiciário é declarar o indulto e extinguir a punibilidade. Então, este é o raciocínio. Esse é o entendimento majoritário dos tribunais superiores. Isso aqui não havia discussão. Agora pode o judiciário chegar num momento desse, pegar um decreto de indulto polêmico e dizer o seguinte: olha, é pesado demais para eu perdoar essa pena? O que aconteceu foi horrível, foi horripilante, então não vou eu, judiciário, endossar isso aqui? Essa é a questão que a gente vai ter que aguardar. Porque, de fato, o entendimento não era esse, né? O indulto, ele vem sendo, de fato, declarado, publicado, desde a década de 70, como eu mencionei, né? Então, eventualmente, esse indulto, ele, caso a lei não seja mudada, caso a Constituição não seja alterada, a autonomia é do presidente. Então, eventualmente, certamente vai ter algum dispositivo lá que perdoa a pena de quem a sociedade gostaria que não tivesse o perdão da pena. Isso é fato. Isso é fato. Agora vamos verificar como que vai ser essa próxima decisão. Como que o STF vai decidir essa questão relacionada ao indulto. Mas eu repito para vocês, a ideia até o presente momento era que o judiciário não pode reescrever o decreto. Beleza? Eu repito aqui, o delito ele não pode ser hediondo ou equiparado a hediondo. Beleza? Se for hediondo ou equiparado a hediondo, o presidente da República não pode perdoar, não pode indultar a pena. E aí você me pergunta, poxa, mas você está falando aqui de hediondez, de delito hediondo? O massacre do Carandiru não foi hediondo? Hoje é considerado hediondo. Na época dos fatos, não era. Então essa é a questão também. De tão horrível que foi aquela covardia, após aquele acontecimento o delito se tornou hediondo. É até difícil a gente imaginar um delito de tamanha crueldade não ser considerado hediondo na época dos fatos, né? Mas é assim que acontece. A lei vai surgindo de acordo com os acontecimentos em sociedade. Então, na época dos fatos, o delito não era hediondo, ok? Então, não tinha previsão legal. Então, esse argumento de que hoje o delito é hediondo e por conta disso eu não vou aplicar o indulto, ele não se satisfaz. Ele não é um argumento seguro. Ele não é um argumento plausível, muito menos um argumento legal. O argumento legal é que na época dos fatos não tinha previsão da hediondez e se não tinha, não tem como argumentar que hoje o delito é hediondo, portanto, justificar o indeferimento, né? Então, esse raciocínio não seria um raciocínio coerente juridicamente. Beleza? É o princípio da legalidade aqui. Não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal. O fato era que na época dos fatos lá não tinha previsão da hediondez. Então não tinha previsão legal de ser hediondo. Não dá para argumentar que hoje é hediondo, por conta disso você não vai declarar o indulto, né? Então você está vendo como a questão ela é muito polêmica? É extremamente polêmica. Então, rapaziada, fica aí a dica, fica aí o entendimento, fica o raciocínio e, sobretudo, fica a reflexão, ok? Existem delitos
Existem condenações que se tornam polêmicas em alguns dos decretos, mas via de regra, o decreto do indulto, fora esses poucos dispositivos que se tornam polêmicos, o restante dos decretos, o restante dos dispositivos é tranquilo, tem aplicação de forma bem rápida, né? Então, por exemplo, imagina um sujeito que tem lá um indulto que conceda da seguinte maneira: conceder-se-á indulto aos condenados por crimes culposos que tenham cumprido até o presente momento da expedição deste decreto a fração de 1/6 de sua pena. Então, o que você, advogado, vai fazer? Você vai pegar esse sujeito que você representa ele de forma jurídica, você é o advogado desse cliente seu, você vai pegar esses dados da execução criminal e você vai demonstrar para o juiz, você vai levar ao judiciário e você vai falar o seguinte: olha, esse cidadão aqui, esse sentenciado, esse condenado, ele preenche o requisito do decreto número tal no seu artigo tal. Por quê? Porque até o presente momento ele já cumpriu 1/6 da pena, a folha de cálculo está aqui, atingiu o lapso na data tal, e em segundo momento, a condenação que recaiu sobre ele é por um delito culposo. Portanto, preenchidos os requisitos, requeiro que declare o indulto e extinga a punibilidade. Vai para o judiciário, o Ministério Público vai se manifestar, se manifestando, volta para o juiz vai analisar e vai canetar, beleza? Então, é isso que é o indulto, rapaziada, beleza? Se gostou do conteúdo, deixa seu like aí para poder fortalecer o trabalho, porque isso é importante, você já sabe. E segue também lá nas redes sociais, beleza? Tamo junto e um forte abraço.